Ele já está aqui, Oeste com Elas, entrevista nosso querido colega de Oeste, o jornalista, especialista em economia, apresentador do programa Oeste Negócios, Adalberto Piotto. Bem-vindo, bom dia! Uma salva de palmas. Palmas, conseguimos! É aniversariante da terça-feira, a gente já está sabendo aqui, então ainda merece um parabéns atrasado. Ah, não, você fez essa desfeita de Novisa ontem. Fiz aniversário na terça-feira. Parabéns. Muitas 53 anos. Antes de tudo, bom dia. Obrigado, viu? Obrigado, Adri. De vida. Marina, Paulo, muito obrigado pelo convite. 53 anos. Tá ótimo, né? Um garoto. O tempo passa, não passa? Passa, e a gente aproveita cada dia. Né? Então, gratidão, né? E é uma alegria poder conviver Privilégio com você. meu. Só que você estava acompanhando aqui a participação do PIB e já estava conversando com a Marina, que você sabe que peixe é o que ela trouxe o nome aqui. Como que é? Já conta pra gente Ela antes da gente entrar nos assuntos. Cod, né? Cod é o nome do peixe. O bacalhau, como vocês disseram aqui, é o preparo de salgado. Justamente pela questão das grandes viagens dos portugueses, que tinham a escola de Sagres, que é das coisas mais fantásticas, e é exatamente a escola de Sagres que fez com que as grandes navegações acontecessem. Os portugueses são os donos da tecnologia de navegação. E o bacalhau, obviamente, era preparado porque você tinha que levar por sabe-se lá quanto tempo. Era um mundo desconhecido. Hoje as pessoas viajam com 2 cartões de crédito, com seguro-saúde e com passagem de volta. E vão ficar num hotel. Imagina como é que era em 1500 ou 1400 e por aí vai. Mas o cod é o nome do peixe. É o nome do peixe que se faz, por exemplo, na Inglaterra, faz-se fish and chips. Ah, que delícia. É o codfish. Exatamente. E usa isso. também para fazer o preparo do bacalhau? É esse que depois é salgado na versão que ficou conhecida no mundo com a versão portuguesa. Se o preparo é só se o bacalhau é só o preparo, a gente pode usar outros peixes para fazer bacalhau? Então, você sabe que essa é uma coisa... Claro que quem tem o dono do bacalhau, que faz as empresas, não querem que você diga, posso fazer com qualquer peixe. A técnica é a mesma. Você pode fazer carne seca com os vários tipos de carne. Agora está se fazendo carne seca com carne de porco, porque, obviamente, a carne suína é mais acessível. E se você colocar no preparo, você não vai perceber grandes diferenças. O prazer é muito parecido. Dá para fazer com vários peixes. É claro que o gado morru é um peixe mais alto, esse cod é o cod de primeira, é um lombo mais alto, então, obviamente, a apresentação do prato fica melhor. Mas se você tiver um peixe, digamos, mais fino e o preparo, o sabor vai ser muito parecido. Demite o Piva! Que é isso, o Piotto manja muito de culinária também, é um gosto, né? Vou perguntar hobby, aqui pro chat, o que vocês acham de ter um pedacinho de culinária aqui? Sempre, mas a gente precisa aproveitar o Piotto para os temas sérios. Então, falando aqui, a Indira disse assim, Piotto, cadê você? Eu tô aqui só para te ver. Eu amo o Piotto com todo respeito. Parabéns, Piotto, pelo aniversário, por aí vai. Deixa eu já trazer um tema quente aqui. Vamos. Piotto, então, os jornais agora estão em pânico hoje, eu estou vendo que vai faltar dinheiro em 27. Onde é que eles vivem, o que eles comem, do que eles sobrevivem? Agora que vai acabar dinheiro em 27. Outra coisa, é uma manobra mágica, né? Olha, os precatórios estavam de fora, agora os precatórios vão ter que entrar. E aí causa pânico, não vai ter dinheiro para a saúde, não vai ter dinheiro para a emenda parlamentar. Mas a gente continua pagando tudo. Então, a gente sabe que o orçamento, na minha opinião, virou uma peça de ficção. Sim. Tanto que o mercado já não olha mais o orçamento, não olha mais déficit, não dá nenhuma bola. E olha muito mais o endividamento, porque a gente está vendo os absurdos dos gastos, né, por fora das contas. Vocês têm falado a questão toda da utilização das estatais. A gente sabe que não adianta tirar o pé de meia da conta, tira... né, uma parte da saúde e da educação da conta, tira o precatório da conta. Então, já virou uma peça de ficção. Então, me pergunto onde é que eles estavam vivendo e qual que é a situação real do Brasil aqui. Vamos fazer uma piada com isso? Como é que era a propaganda, a chamada do Globo Repórter? Onde vivem, o que comem. Bem isso mesmo. A Marina já fez menção. A Marina é economista de mercado, ela conhece, porque isso é economia de verdade. O Supremo foi o primeiro a dizer ao governo, olha, para evitar que sofresse um processo de impeachment, um crime de responsabilidade nas contas, tira isso da conta. É como se, vou tirar do cálculo primário, né, que é para saber se o governo está economizando, entre, obviamente, o que ele arrecada e o que ele gasta, para ver se sobra para pagar a dívida, essa é a questão do cálculo primário. Mas, quando você tira gasto para dizer é investimento, continua gasto. Se sai do... pago. Tem que ser pago. E se tem que ser pago, quem vai fazer as contas de verdade falar, o Supremo pode, digamos, isentar o governo
que essa é a parceria desse consórcio, de um crime de responsabilidade. Mas a despesa está lá e vai ter que ser calculada junto e porque em algum momento vai ter que ser paga. E como dizia o ministro Paulo Guedes, se você está fazendo dívida hoje, as próximas gerações vão pagar. Essa é a razão pela qual os jovens precisam começar a se preocupar com política, porque essa conta não vai ser paga por quem tem 70 ou 78 anos. Olha, a conta atualizada já está de mais de R$42 mil. Exatamente. Nós, meu filhote Theo, um aninho, já está devendo? Ele já sabe que ele vai ter que pagar. Então, esse é o tipo de coisa que precisa ser debatida. As pessoas acham que o que acontece em Brasília, às vezes, está muito distante da vida delas. Não está, não. Quando alguém fala de cálculo primário das contas, e aí esse é um erro do jornalismo de economia, que sempre quis distanciar esse assunto para quem entende. Você acha que as pessoas de verdade não entendem de economia? Claro que entendem. Elas pegam um salário, elas têm que fazer caber o orçamento da casa delas todo mês, porque senão ela fica endividada. Claro que elas entendem de economia. Foi um absurdo ou um exagero retórico. Não, as pessoas não entendem de economia. Pergunta se a dona de casa não sabe fazer conta, se ela vai na feira na hora da xepa porque sobrou pouco dinheiro para poder caber. Mas o que me choca, Piotr, assim, eu não sei se você também sente isso, é na hora de ler, dizer assim, não, mas vai acabar, tipo, em 27. Ou seja, é uma conta que continua sendo paga, que só está por fora, é só uma questão aritmética ali. A gente vai pagar de qualquer jeito e agora todo mundo em pânico. Nossa, o Brasil quebrou. Não entenderam isso ainda aqui com esse governo, Brasil? É igual o teto de gastos que não serviu para nada. O que ainda me espanta é que você fica lendo ali tanta gente escrever, tanta matéria, e eles não veem a realidade do que está acontecendo, parece tão distante. Eles trazem todos esses detalhes, né? A conta que fica dentro, a conta que fica fora, mas é exatamente isso, tudo isso está sendo pago. Sim. E onde é que tem a crítica a isso? E eles terminam a matéria como, é mais uma reportagem. Não, não é. O Congresso vai fazer o quê? Vai provavelmente passar por cima de tudo, como nós temos? Nós temos uma bomba pronta para explodir. Quando se fala não vai ter dinheiro para gasto de custeio, é dinheiro do papel higiênico do banheiro, da conta de luz, de uma viagem de emergência, por exemplo, de um diplomata, ou do combustível para atender os helicópteros da Marinha e da Aeronáutica que vão lá, do Exército, que vão no meio da Amazônia para atender pessoas que estão, por exemplo, os Yanomamis, que eles defendem tanto. Não vai ter dinheiro para essas coisas. Mas eles não divulgam mais os Yanomamis. Então, mas aí essa é a razão pela qual nós temos hoje. Eu, felizmente, venho de uma geração de jornalistas e aprendi muito com os que me antecederam. E tento passar tudo que eu aprendi aos jovens, mas eu tenho um grupo hoje nas redações, eu não sei se porque dependentes de verbas públicas, se porque medo, por despreparo, por alguma coisa, que eles ignoram os fatos. Agora, a questão é que o público não ignora os fatos. O público está... Dói no bolso, né? Não, peraí, você disse que o país está bom e eu vou lá e o café está em grade. Eu nunca imaginei que eu veria pacote de café numa grade. Quer dizer, você prender o pó de café, a picanha e o azeite. Isso. Você tinha essas etiquetas de controle, aquele negócio que você tem que tirar só no caixa, em produtos que normalmente eram garrafas de uísque. Um lacre, né? Um lacre, R$150, essas coisas. Café. E aí alguém quer convencer você de que nada está acontecendo. Claro que está acontecendo. Agora, por que o jornalismo, respondendo objetivamente a você, Marina, por que essa gente insiste nessa tese? E não é só o jornalismo, é parte também da Faria Lima que faz que não está acontecendo nada. Eu acabei de entregar para a Branca o artigo dessa semana. Eu digo assim, por que ainda tanta gente está em silêncio? E discorro sobre o desmonte institucional econômico que vem do governo Lula. E não é novo, porque se a gente parar para pensar, eles também desmontaram o país em 2003. O que a Dilma entregou depois de 14 anos de governo, é um negócio que demorou 6 para a gente recuperar, 6,5 com o Temer e o Bolsonaro. O que aconteceu? Veja só, é importante a gente falar isso. O Brasil tinha superávit em 2022, 54 bi. Ou seja, depois da pandemia. Estatais lucrativas. Exatamente. A maior dívida menor do que foi pega. Maior investimento externo no país, ou seja, você preparou o país para a gente, digamos, alçar voo. O PT veio e a primeira coisa que ele fez, antes de assumir, com a anuência do Congresso naquele momento e do Supremo Tribunal Federal, já fez uma emenda fura-teto. Antes de pegar o poder? Foi negociado isso em novembro e dezembro. E aí você já começa furando o teto. E aí criou esse arcabouço fiscal, que é uma
palhaçada. Que agora nem eles estão levando a sério. Não, nem o governo acredita naquilo. O governo foi o primeiro a furar. Você propõe um negócio para acontecer os gastos e você é o primeiro a furar. Quem acredita nisso? Mas é porque não tem consequência. Se precisar, ele vai escrever uma cartinha lá para o Congresso e falar assim, foi mal aí, foi Eu moleque. acho que aí esse é o ponto. Nós hoje, vamos imaginar, até 2019, 2020, 2021, 2022, eu tinha o que se podia chamar de controle político das coisas. Ou seja, a vida política, a política é uma coisa que as pessoas às vezes demonizam, mas é preciso entender. A política é talvez a única coisa que consegue se autodepurar. Primeiro que você tem eleições a cada 4 anos, né? Seja para prefeitos, são alternadas, mas a cada 4 anos o cidadão é chamado a responder. E tudo bem, é da democracia, pode escolher bem ou mal, mas é da democracia. Mas a política tem remédios. O impeachment é um remédio político, assim como a anistia é um remédio político. Uhum. Hoje não, hoje você tem uma coisa no país que acabou com esse remédio. A gente está tentando recuperar via Congresso Nacional, que chama-se Supremo Tribunal Federal. Quando eu peço ao Supremo para me permitir gastar mais, para eu não sofrer um processo de impeachment, poxa, eu mexi na regra do jogo. Uhum. E esse é, digamos, o objeto estranho, a coisa estranha na vida brasileira. É o Supremo Tribunal Federal. Porque se você pegar desde a redemocratização, você não tinha o Supremo se metendo na vida do Congresso Nacional, do Executivo. Você tinha ali algumas consultas e tudo bem, é uma corte constitucional, você recorre. Mas não para dizer, olha, eu vou fazer aqui um esforço para você ser eleito, que foi, na verdade, a reabilitação do Lula. Eu vou fazer um esforço aqui fora da lei, completamente estranho, até de estapafúrdia do CEP, ou mesmo de pode gastar que isso não vai entrar no cálculo primário, então não haverá processo de impeachment contra você. Esse é o objeto estranho. Os marcianos no Brasil, e eu não estou querendo falar mal dos marcianos porque eu não os conheço, mas os marcianos no planeta Terra hoje são os ministros do Supremo Tribunal Federal. É isso que atrapalha que a política se autodepure. Num ambiente normal de política, hoje o Lula teria sofrido um processo de impeachment já no segundo ano, no começo do segundo ano. Não teria conseguido, obviamente, toda aquela questão do fura-teto, da emenda fura-teto. Porque a política ela tem defeitos, mas, como eu disse, ela se autodepura. E tem limites para as coisas. Com o Supremo, com uma espada no pescoço, na cabeça de cada parlamentar, coagindo, pressionando, bom, o parlamentar não consegue ser parlamentar. Agora, Piotr, eu diria que tem o Supremo e tem as emendas também, né? Porque, vamos lá, a grande verdade é que o Congresso aprovou todas essas mudanças. Sim. Ele aprovou a medida fura-teto, depois ele aprovou o novo arcabouço fiscal, e eu não tenho dúvida que, dado que emenda é uma coisa que está fora das despesas obrigatórias e essas serão as cortadas, eles vão, obviamente, expandir de novo os gastos. Então, porque depende, isso também é bastante importante, as pessoas às vezes não sabem, mas depende do Congresso todos esses gastos que o Lula está fazendo. Essa que é a realidade. Então, todos esses aumentos, esse gasto absurdo que o governo está aprendendo, ele não faz isso de vontade própria, precisa da aprovação do Congresso, precisou para o pé de meia, precisou agora para a nova coisa do gás, né? Eles vão dar mais agora querem isentar 60 milhões de brasileiros, né? De pagar a conta de energia. Então, toda essa gastança que o Lula vem vendo, que acaba a inflação, que está nos tornando um país cada vez mais endividado, todas essas maracutais de tirar todas as contas de dentro do orçamento para fingir que feche no final das contas, a gente tem que pagar de qualquer jeito, é mais e mais e mais gastança. Tudo isso é aprovado pelo Congresso Nacional. Marina, eu não estou isentando o Congresso da culpa que ele tem, mas eu preciso analisar a história porque é a única coisa que eu posso me apegar. Nós já tivemos o escândalo dos anões do orçamento, mas tudo isso, em algum momento, o Congresso se depura. Você tem CPIs, mas quando você tem uma CPI em que os parlamentares não estão com o Supremo dizendo, olha, vou investigar isso, eu vou coagir você em relação a isso ou aquilo. Agora nós temos um negócio que não faz parte da lógica política de nenhum lugar do mundo. Aqui nós temos um Supremo que vai lá e liga para parlamentar para votar desse ou daquele jeito. Com que poder? Com o poder de que eu posso mandar a Polícia Federal acordar todo mundo amanhã às 6 horas da manhã na sua casa. Então, quer dizer, o drama em que pese o Congresso ser imperfeito, e de fato é porque a política é imperfeita, mas a política consegue se autodepurar. Em algum momento ela se depura. E sim, são culpados quando erram e não há o menor problema em dizer isso. A questão é que hoje, e felizmente eu estou tendo uma reação por parte
da oposição, felizmente, e quem está movimentando isso é justamente o projeto de lei da anistia, porque também é um ato político, não tem nada a ver com questões regimentais do Congresso ou propriamente do Supremo. Isso não é uma questão constitucional que o Supremo tem que dizer se pode, se não pode, porque já está escrito que pode. Mas eu tenho hoje um objeto estranho na vida do Brasil, porque eles, digamos, foi além de todas as suas prerrogativas, que é justamente o Supremo Tribunal Federal, esse ativismo judiciário exagerado da Suprema Corte, que tem a Polícia Federal na mão. Piotr, tem uma pergunta muito interessante aqui do Paulo. Piotr, você acha que a inegibilidade do Bolsonaro pode ser revertida? Eu acho que tem muito para ser revertida. Vamos lá, tem uma frase que todo mundo que cobre política aprende rápido, que política é como nuvem, né? Cada vez que você olha para cima está de um jeito. E eu tenho muita coisa para acontecer. Se você fizesse essa pergunta para mim há 6 meses, eu diria, nossa, está bem difícil. Eu ouvi uma frase de um articulador político muito competente que falou assim, lá atrás falou assim, hoje está impossível, mas pelo que eu estou vendo, amanhã vai ficar menos impossível. Ou seja, porque eu tenho, objetivamente, uma decisão de uma corte dizendo que ele está inelegível. Agora, levando-se em conta a tragédia política que é o governo Lula, a tragédia econômica que é o governo Lula, a mudança na política internacional, e eu estou me referindo justamente aos Estados Unidos, e digamos esse esgarçamento que está acontecendo desse ativismo do Supremo, o ministro Alexandre de Moraes determinou ao embaixador da Espanha que dê ao embaixador da Espanha aqui no Brasil que responda perguntas. Como assim? Você é embaixador de um país, você não responde à corte brasileira. Pede ao Ministério de Relações Exteriores que vai fazer um comunicado, mas não tem esse tipo de obrigação. Imagina, então quer dizer, com todas essas mudanças, objetivamente, você está caminhando para um cenário em que isso se torna cada vez mais possível. É provável ou não, a gente depende de dia a dia, mas sim, hoje começa a ficar possível. Ô Piotr, e também aproveitando então esse gancho, já que você falou sobre a anistia, a importância, você é colunista do site da Revista Oeste também, escreveu uma matéria falando sobre o espírito republicano de Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados. O que você acha que a gente pode esperar? Ontem entrevistamos o Zucco, né, também, deputado em Oeste Sem Filtro, há um plano da base governista para fazer uma revisão da dosimetria, deixar Bolsonaro fora da anistia. Vamos, o Hugo Motta, tem o Hugo Motta antes do jantar na casa do ministro Alexandre de Moraes e o Hugo Motta depois. Isso revela muito de quem ele é. E a viagem também. E a viagem, enfim, elas estão muito próximas ali, né? Mas se a gente pegar o discurso que ele fez, foi antes da viagem do Japão e foi logo no dia seguinte ao jantar. O Hugo Motta levantou a Constituição do Dr. Ulisses Guimarães. Eu conheci o Dr. Ulisses aos 14 anos de idade, eu tenho enorme privilégio em contar isso e conto isso 1000 vezes se precisar. Eu tinha 14 anos, nasci em Rio das Pedras, pego o jornal de Piracicaba e vejo o Ulisses vai fazer campanha para o Pacheco Chaves para deputado constituinte. O Ulisses era tão generoso que ele fazia campanha para outras pessoas. E ele também estava concorrendo, porque foi inclusive o senhor constituinte. Mas vamos lá. Fui conhecer o Dr. Ulisses. Então, tudo que alguém fizer mencionando o Dr. Ulisses Guimarães, eu vou fazer, digamos, um acompanhamento diligente. O Hugo Motta levantou a Constituição. Esse gesto é do Dr. Ulisses, na posse dele, no discurso de posse dele na Câmara. E sim, o discurso dele eu tenho que me basear pelo que a pessoa está falando. Eu não posso medir. Ela votou contra isso, está tudo bem. Mas vamos lá. Esse é um outro momento. Ele era um deputado e agora é um presidente da Câmara. Entendeu o tamanho do cargo no discurso. Bom, estava indo bem. A Câmara política é assim, cada dia um dia, você vai e volta, mas enfim, mas estava no mesmo caminho. Jantou na casa do ministro Alexandre de Moraes, eu não sei exatamente o que ele comeu, o que ele bebeu, mas no dia seguinte ele vai lá e diz que não tem presos políticos. Não comeu bacalhau de boa qualidade, não comeu peixe salgado, não comeu nada de bom. Comeu alguma coisa indigesta. A indigestão pode ser todo o telhado de vidro dele. E do pai. E do pai, principalmente. Acho que exatamente a ameaça é o pai. Em Patos, se não me engano, é o nome da cidade dele, na Paraíba. Exatamente, né? Na Paraíba. Lá no interior. Aí ele vai lá e diz que não tem preso político no Brasil, que não tem perseguido político. O país diz, não, nunca mais. Meu Deus, de novo, Marina, sua pergunta inicial. De onde ele vive? O que ele está vendo? Onde é que ele não está enxergando nada? Aí nós temos um outro Hugo Motta. Aí já é um negócio que precisamos esperar para ver se ele recupera. Porque até que ele seja deposto do cargo, eu tenho que esperar que ele tome alguma decisão. Esse é o peso da instituição. Ele é o presidente da Câmara, ele foi eleito, ele tem direitos.
Agora, a mudança de discurso, ele não tem esse direito. Não. Político não pode mudar o discurso. Político pode explicar por que ele votou, digamos, contrariamente num ou no outro momento, porque política é composição. Se você não entender isso, você vai achar que a política todo dia está errada. E não funciona assim. Vamos lá, quem reclamava de política, pergunta como é que está a vida agora com o Supremo determinando a política no Brasil. Lá era melhor. Então, quer dizer, não dá para reclamar de tudo. Não dá para achar que não, isso não quer. Porque senão a gente vive numa eterna ditadura. Ditadura é a coisa mais linda do mundo, desde que você seja muito amigo do ditador. E assim ele demonstra uma fraqueza. E se o ditador deixar de gostar de você hoje, amanhã pronto, amanhã a vida real chega para você. Então a democracia tem problemas? Tem, mas é preciso entender que tudo tem um tempo. A minha vida, em que pese o fato de eu ser muito crítico ao que está acontecendo no Brasil, a minha vida é melhor do que a do meu bisavô que chegou na 3ª classe do navio vindo da Itália. Ou dos meus avós ou dos meus pais. Então, quer dizer, é um processo. A gente precisa entender e tentar trazer ganhos. Agora, o Hugo Motta é hoje uma incógnita. Mas, enfim, vamos ter que negociar com ele. Ele está lá eleito. Você também já escreveu reportagem para Oeste falando sobre democracia no Brasil em vertigem, justamente, e escreveu um texto falando sobre Donald Trump também um tempinho mais atrás, que é muito difícil, não adianta espernear que para negociar com Trump, obviamente, não é molezinha, né? Como você está vendo a situação atual, porque fica claro que o embate principal é com a China, né? E são duas potências gigantes, né? Isso deve, de alguma forma, respingar na gente, como? No mundo todo. E aí, quando começou de novo essa questão, a primeira coisa que eu ouvi foi, onde é que o Brasil pode levar vantagem? Se a gente tivesse feito nosso dever de casa, a gente poderia, digamos, estar muito melhor. Primeiro porque nós temos um privilégio, Marina vai concordar comigo que ela é estudiosa disso e trabalhou no governo. Nós temos um privilégio que poucos países têm no mundo. Eu tenho condições de resolver os problemas, não só nossos, mas também boa parte dos que são gerados no mundo só dentro do Brasil. Você tem soluções aqui. É aí que está o problema. Porque, olha, eu tenho um país de 220 milhões de pessoas quase. Então, se eu trouxer condições econômicas favoráveis, que essas pessoas aumentem o poder aquisitivo, eu tenho um mercado de 220 milhões de pessoas. Qual é o ativo americano principal hoje? Porque não vai, obviamente, fazer ataques militares para todo lugar. Não é essa a doutrina e o pensamento do Trump. São 340 milhões de pessoas com poder aquisitivo alto. É o poder do consumo americano. É aí que dá desespero na China, dá desespero em qualquer lugar. A Europa não compra tanto. Americanos compram. A China compra? A China produz excedente. A China não consegue. Tanto que a primeira bobagem que disseram em relação a essas coisas, a China vai restabelecer um acordo que já estava parado há 5 anos com o Japão e com a Coreia do Sul. Vai comprar quente. Eles produzem as mesmas coisas, sabe? Eles são redundantes na sua produção. E outra, eles produzem excedentes desse tipo de produto tecnológico. E outra, o Japão está cada vez consumindo menos, né? Você tem maior comprometimento com comida, ou seja, poder de renda menor. A Coreia tem pais ricos, mas não querem ter filho. Como é que você vai aumentar o mercado se não tem gente nova chegando? A China também vai passar por uma transição demográfica mais rápida que o Japão. A China tem um problema adicional, porque você tem uma ditadura, então você não consegue nem dizer o que ela fala é de fato o que realmente ela está dizendo. Eu não consigo mensurar o PIB chinês. Eu posso imaginar que seja gigante, mas se mais ou se menos, eu não tenho ideia. Então, quer dizer, essa questão do Brasil é que a gente, por exemplo, a gente não conseguiu resolver, eu escrevi na coluna dela que vai ser publicada na semana, a gente não conseguiu resolver o ferrogrão. O ferrogrão está parado desde 2021 numa liminar do ministro Alexandre de Moraes, porque o PSOL foi lá e discordava que passava numa terra indígena. Tá, se passava, não passava, se tem que passar, não tem que passar, mas desde 2021 a gente não conseguiu resolver um problema de uma linha de trem que vai escoar a produção do Brasil e fazer o país mais poderoso economicamente. Como é que a guerra comercial, os Estados Unidos e a China são o menor dos nossos problemas. Mas, enfim, se não entender os Estados Unidos e a cabeça do Donald Trump, você está fora do jogo. E outra, de novo, ele foi eleito pelos americanos. Ele está lá para defender os interesses dos americanos. Entende isso que a vida fica pelo menos menos complicada. Piotr, e o programa, vamos falar toda segunda, passar o recado para quem ainda não conhece, que está perdendo, né? Tá. Toda segunda-feira, 8h30, Oeste Negócios? Oeste Negócios, a gente traz empresários, e não só empresários, executivos, empreendedores, aqui, mas também está ali, esse aí é o Henri Koser. O Henri Koser é quem fundou a Fogo de Chão, depois ele vendeu a operação. Hoje é um investidor e também fundou outros restaurantes.
O Henri Cozzi tem uma frase nessa entrevista que é ótima. Ele diz o seguinte: falei, Henri, como é que você lida com esses solavancos brasileiros? Ele falou assim: eu invisto no longo prazo, então tudo para mim tem que dar retorno em 15, 20 anos. Porque daí todos os solavancos, no final das contas, eu acho uma média. Porque se eu pensar daqui no ano que vem, eu paro de investir. Bom, claro que ele conseguiu condições para se dar o prazer do longo prazo. Isso aí que você trouxe Troijo, trouxe o Marcílio. Marcos Troijo veio também 2 semanas atrás, né? O Marcília veio aqui, agora, o Leonardo Corrêa, na última semana. Muito bom. Porque, veja só, chegamos a um ponto em que para você fazer um programa de negócios no Brasil, você tem que trazer 2 advogados. Tamanha insegurança. Nossa, péssimo. Isso não aconteceria, quer ver, nos anos 80. Isso não aconteceria nos anos 90. Isso não aconteceria na primeira parte do século XXI agora, em 2000, até 2016, 2017, você não chamaria um advogado. Raramente, talvez, para um ponto específico. Hoje não. Hoje você precisa entender como é que funciona o direito para poder fazer economia. E olha mesmo entender não quer dizer muita coisa, porque o ministro decide o que eles querem. A lei é um detalhe para o Supremo Tribunal Federal. Pessoal aqui, lamentavelmente. Eu poderia ficar um dia inteiro ouvindo o Piotr, tirando os brasileiros do analfabetismo político. Obrigada. Piotr é muito esclarecido em suas avaliações. Amo. Piotr precisa voltar ao programa. Ele dá aula, magnífico. Parabéns aos jornalistas da equipe, especialmente ao Piotr, excelente nos comentários sempre. Agora me veio a lembrança do Piotr anunciando a vitória do Lula em 22. Ô, dia trágico para mim. E assim, por favor, depois dê uma olhada em tantas mensagens, né, aqui para você, carinhosas, 2.600 telas acompanhando a gente nessa manhãzinha. Valeu por ter vindo. Um privilégio. Próxima vez vem para ficar o programa inteiro? Não. Veio, mas eu tenho que falar de comida também. Aí vai dar tempo de falar de tudo. Dos nossos. Um ótimo dia, obrigado, viu? Obrigado, boa quinta-feira. Valeu pelo prestígio da participação, tá? E a gente te acompanha mais tarde? Mais tarde. No Oeste Sem Filtro? No Oeste Sem Filtro, hoje, às 17h45. Amanhã também é feriado, mas tudo bem, vamos estar lá também. Estamos juntos. Adri, obrigado. Marina, obrigado. Paula, obrigado pela gentileza do convite. A todos que nos acompanharam. A gente que agradece. Um beijão, viu, Piotr?